Boa tarde a todos. A proposta pedagógica musical deste ano da nossa orquestra é inspirada num compositor que este ano faz 200 anos de nascimento, que é o compositor Johann Strauss II, ou Johann Strauss Filho. Para quem não conhece Johann Strauss, vocês devem lembrar daquelas valsas famosas, o Danúbio Azul, né, os Bosques de Viena. Vocês já imaginaram aquela cena naquele salão com aquelas senhoras com aqueles vestidos muito balonados, né, aqueles amplos assim, aqueles cavalheiros muito gentis dançando valsa num salão? A música mais tradicional de valsa é de Johann Strauss, tá? Que foi o grande compositor de valsas da nossa história da música. Pensando nesse sentido, a gente propôs uma linha de danças, certo? Porque vocês já imaginam, se eu falo para vocês, você já ouviu um samba? Aí você fala, eu já ouvi um samba. Você sabe dançar samba? Sim, não. Mas você imagina samba sem música? Acho que não, né? Sempre que você pensa num samba, você imagina numa música atrás tocando, né? Um pandeiro, né? O Rafael toca pandeiro. Sempre você imagina uma música acompanhando a dança. Então nós vamos resgatar lá do século XVI, lá do século XVII, lá do século XVIII. Nós vamos fazer uma viagem na música pelas danças de todos os séculos. Começando com um minueto. Quem aqui é pai de aluno que toca violino? Deixa eu ver, levanta a mão para mim. Beleza, obrigado, pode abaixar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Algum de vocês pais já ouviu o seu filho falando assim, deixa eu treinar o minueto? Deixa eu ver, quem levanta a mão. Minueto, legal. O que é um minueto? Minueto é uma dança francesa muito elegante, que as pessoas dançavam na rua e dançavam também nas casas, nos salões, nos encontros da aristocracia. E é uma dança que tem 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igual a valsa também, tá? Só que é uma dança bem antiga, lá do período, lá do século XVI, XVII, assim. Vocês imaginam aquelas pessoas com aquelas perucas brancas, bem assim, altas? Vocês já viram essas pessoas com aquela maquiagem branca, muito finas assim no quadro, com uma bengala? Vocês já viram esses quadros assim? Essa dança do minueto vem lá desse período, tá? Então é uma dança que fazia parte da corte, da aristocracia, e que fazia parte também das pessoas dançarem, era parte da música popular da época. Então imaginem agora, nós vamos tocar um minueto de Handel, que foi um compositor do século XVII. Nós vamos tocar um minueto que faz parte de uma suíte. Eu já vou explicar para vocês o que é uma suíte, tá? Então vocês imaginem agora, num salão, as pessoas com aquelas perucas dançando um minueto.
Viram como é elegante? Então, agora, nós vamos... Lembra que eu tinha falado com vocês? Eu vou explicar o que é uma suíte. O que é uma suíte? Tá, não é, sabe, o quarto, o banheiro? Não. Suíte, em música, é um conjunto de danças. Então, lá eu sou um compositor do século XVII, por exemplo. Eu acabei de compor um minueto. Eu vou também incluir uma outra dança lá da Alemanha, chamada Allemande. Eu vou incluir uma outra dança de correr, assim, uma dança corrida chamada Courante, que é da França. Então ele fazia um conjunto de danças, todas na mesma tonalidade. Então uma suíte é um conjunto de danças. Este minueto de Handel, ele faz parte de uma suíte chamada Suíte para os Reais Fogos de Artifício. Handel compôs quando o rei da Inglaterra foi fazer uma festa e soltar os seus fogos de artifício, né? E ele fez uma música para esse momento. Olha que chique, né? Agora nós vamos tocar uma sequência de 2 gavotes. Gavote, peraí, daqueles pais de violinistas. Algum de vocês já ouviu que o seu filho estava estudando uma música chamada Gavote? Quem aqui já ouviu? Ah, legal. Aqui também Gavote, legal. É a última música do... Opa, Gavote, beleza. Maravilha. Gavote é uma dança francesa, tá? Do século XVI. E essa não é em 3, tá? Essa é em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É também uma dança muito elegante. Tem danças que são mais corridinhas, tem danças mais lentas. Essas são aquelas danças galantes, sabe? Que imagine aquela cena, né? O rapaz tira um lenço e enrola aquele lenço e faz assim para a donzela. É essa imagem que a gente precisa ter dessas danças. A gavote as 2 gavotes, né? Nós vamos tocar 2 gavotes de um compositor chamado Johann Sebastian Bach. E ele escreveu essas gavotes para uma suíte. Lembra? Suíte é um conjunto de danças musicais. Uma suíte escrita especialmente para a orquestra. Tá ok? Então, de Johann Sebastian Bach, Gavote, da suíte orquestral número 3.
Esta música, esta gavote que nós acabamos de tocar, os alunos que estão mais ou menos no livro 3 de violino e livro 3 de viola já passaram por ela. É uma melodia que está aqui nos primeiros violinos. Vocês repararam que ela repete bastante? É porque se ela for curtinha, o pessoal não tem muito tempo para dançar. Então, repete, o pessoal fica dançando, né? Porque para no meio, porque parou por quê, né? Então precisa ir repetindo. A próxima música que a gente vai tocar é um minueto também, mas vocês vão ver que é de um outro compositor. Quem já ouviu falar do Mozart? Deixa eu ver. Mozart aqui. Mozart, famoso compositor do período clássico, né? Ele compôs para clarinetas, para 3 clarinetas, um minueto e um trio. O que é o trio? O trio é uma outra parte do minueto com outro caráter. Então a música vai ficando um pouquinho maior, mas vocês vão ver que tem o mesmo estilo, tá? Então de Mozart, minueto e trio. Próxima obra chama-se Musette. Uma musette, originalmente, não é uma dança. Depois ela se tornou uma dança. Uma musette, vocês já viram gaita de foles? Já viram gaita de foles? Aquele instrumento que toca... Já viram? Fica um som no fundo fazendo... Aí outra melodia fica em cima, né? Uma musette é uma gaita de foles francesa. E ela originou uma dança também chamada musette. E, olha só, quem compôs essa musette, dentro de uma suíte, foi um compositor ribeirão-pretano, chamado Homero de Sá Barreto. Ele era de Cravinhos, mas na época Cravinhos era Ribeirão Preto, então a gente fala que é ribeirão-pretano, tá? Nada, não é cravinhense, não era cravinense, ele era de Ribeirão Preto na época, tá?
Homero de Sabarreto é um grande compositor daqui da nossa cidade, da nossa região. E ele compôs uma suíte brasileira. Dentro dessa suíte brasileira tem uma musete. Quem faz o pedal, o que é a nota pedal? Aquela nota que fica sustentando assim, pom, são os violoncelos e as violas. Posso pedir para vocês tocarem um pouquinho do início da musete, para vocês exemplificarem o som do pedal, aquele som, aquela nota longa, pô, assim. Esse som longo assim. Só que essa musete é uma música muito delicada, muito sensível. É uma musete que não é para dançar tão rápido, é uma musete para a gente dançar com o coração. Então, de Homero de Sabarreto, musete. Vocês se lembram do que eu falei da suíte? Algumas suítes, além das diversas danças, ela também às vezes tinha uma peça livre, chamada prelúdio. O que é um prelúdio? O prelúdio é uma música que antecede pré-lúdio, que antecede um momento. Então, é uma música, de certa maneira, improvisativa e livre, que antecede todas as outras danças. Nós vamos tocar de Shostakovich, que é um compositor russo, um prelúdio e uma gavote. Nesse prelúdio, e na gavote, principalmente, o Shostakovich era um compositor russo, que era meio perseguido pelo governo da época. Aí ele colocava alguns elementos de ironia. A música dele contém um elemento chamado ironia, que é possível de ver um pouquinho na gavote. No prelúdio não, o prelúdio é muito triste. Vocês vão ver como é triste essa música, mas é muito bonita. E depois vem uma gavote mais alegre, né? Mas com alguns elementos de ironia. Shostakovich é um compositor do século XX, que mais ou menos nasceu ali na época de 1905 e morreu em 1975. Então com vocês, prelúdio e gavote de Dmitri Shostakovich.
A última música desta sequência que nós vamos apresentar faz parte de uma suíte brasileira de um compositor ainda vivo chamado Dmitri Chervo. Ele mora no Rio Grande do Sul e dentro dessa suíte, nesse conjunto de danças, claro, danças brasileiras, ele colocou uma capoeira, que não deixa de ser uma dança. Vocês imaginam alguém praticando capoeira sem alguém tocando berimbau? É esquisito, né? Então a mesma coisa, a dança precisa da música, assim como a música precisa da dança para ela ganhar vida. Então nós vamos fazer agora de Dmitri Chervo a capoeira. Imaginem aquela cena, né, da roda de capoeira, o povo batendo palma, né, o povo se divertindo e dançando a capoeira. Agora eu vou convidar ao palco o grupo de solistas da Orquestra Preparatória, que tocará aqui à frente conosco. Nós iremos executar um arranjo da obra chamada Canção Folclórica Francesa. Como a canção folclórica francesa é uma melodia que tem 3 tempos, 1, 2, 3, eu fiz um arranjo para adaptar essa música dentro do nosso compositor homenageado, chamado Johann Strauss. Então eu peguei lá um pedaço da Valsa do Danúbio Azul e encaixei essa melodia, essa linda melodia, vai ser executada pela Orquestra Preparatória, como solista, junto da orquestra. Vocês vão reconhecer o arranjo quando a gente começar a tocar. Vocês vão reconhecer, peraí, eu conheço essa música de algum lugar. Acho que eu já ouvi na televisão, já vi esse pessoal dançando. Já vi em festa de 15 anos, já vi em casamento. Sempre tem uma valsa, né? Da meia-noite é a hora da valsa. Então, se alguém tocar uma música diferente, que é 1, 2, 3, não é valsa, recusem. Fala, pera, isso não é valsa, não tem 3 tempos, isso daí tá esquisito. Tá bom?
Então agora eu queria convidar os solistas a entrarem no palco para a gente tocar a canção folclórica francesa. Nós vamos agora viajar lá para a Hungria. Alguém já ouviu falar da Hungria? Então, lá na Hungria, nasceu um compositor chamado Béla Bartók. Mas como assim Béla? O nome do cara é Béla? Lá na Hungria os nomes são diferentes. Ele se chama Béla Bartók, que foi um grande compositor da época do nacionalismo, em que os compositores gostavam de colocar elementos folclóricos nas suas próprias músicas. Aqui no Brasil nós temos um grande compositor chamado Vila Lobos. Agora eu estou gostando de ver. Isso aí, Vila Lobos foi um grande compositor que pegou elementos do nosso folclore para fazer a sua própria música. Só que o Bartók não pegou, a música que a gente vai tocar agora não é da própria Hungria. Ele pegou uma música romena, uma dança romena, lá da Romênia, ali no leste europeu. Uma dança muito divertida, só que ela é muito divertida de se dançar, mas a música em si, ela é uma música que parece um pouco séria. Ela é a dança romênia, que é uma brincadeira com bastões. Então tem que ter cuidado para não machucar. Hoje nós teremos solistas que vão tocar conosco o primeiro ritmo que todas as crianças aprendem a tocar dentro da filosofia Suzuki. Como é que chama esse ritmo? Vamos ver se algum pai sabe. Que a gente toca taca, taca, tá, tá. Como é que o filho de vocês fala?
Chocolate quente, muito bem. O Suzuki foi tão esperto que ele pegou... Lembram lá do compositor Johann Sebastian Bach, que a gente tocou 2 gavotes? Ele tem uma música que começa com esse ritmo, concerto para 2 violinos. E ele pegou esse ritmo do chocolate quente, que a criança vai aprender lá na frente, e já falou, não, vai ser a primeira coisa que eu vou ensinar para ela, vai ser o ritmo do chocolate quente. O ritmo do concerto para 2 violinos de Johann Sebastian Bach. As crianças vão tocar então conosco a dança romena de Bela Bartok, dança número 1, e nós teremos todos como solista tocando chocolate quente, e espero que vocês apreciem. E para finalizar, e desejar um Feliz Natal a todos, uma pupurri natalina com uma canção de Mendelssohn, Hark the Herald Angels Sings, Pinheirinhos, Jingle Bells e Noite Feliz, com os nossos maravilhosos solistas.